Então, continuando com a questão da discussão dos subtipos ou dos especificadores da depressão, nós temos esse subtipo extremamente importante, né? A depressão ansiosa, ou seja, também chamada de depressão agitada, depressão com sintomas ansiosos proeminentes. Aqui são os critérios do DSM-5, e aí ele diz: especificar-se com sintomas ansiosos, definido como a presença de pelo menos 2 dos seguintes sintomas durante a maior parte dos dias de um episódio depressivo maior ou mesmo de uma distimia, de um transtorno depressivo persistente. Sentir-se nervoso ou tenso, anormalmente inquieto, dificuldade de se concentrar devido às preocupações, temor de que algo terrível aconteça, sentimento de que o indivíduo possa perder o controle de si mesmo. Então, na verdade, o DSM ele pode receber várias críticas em vários momentos. Talvez uma crítica que pudesse ser feita nesse momento seria com a sensibilidade desses critérios, ou seja, com a abrangência desses critérios. Quem tem experiência clínica vai realmente, possivelmente, concordar comigo de que é complicado você achar um paciente depressivo que não tenha nenhum desses sintomas. Não estou dizendo que não pode acontecer, acontece, mas se os critérios são esses, possivelmente a maioria dos pacientes depressivos fechariam o critério para uma depressão ansiosa. O que só ressalta essa relação íntima que existe entre a depressão e a ansiedade. Por vezes a gente consegue ver os transtornos separados no espectro, mas muitas vezes não é assim que a gente consegue diferenciar na prática. E aí tem uma tentativa de diferenciação também da gravidade. Leve-se só 2 sintomas, moderada-se 3, moderada grave de 4 a 5 sintomas e grave-se de 4 a 5 sintomas e com agitação motora. Certo? Essa questão da especificação da gravidade tem sua importância, mas eu diria que numa prática clínica comum ela é um pouco mais intuitiva do que ficar necessariamente contando sintoma, certo? E aí tem essa nota muito importante. Foi observada que os sintomas ansiosos são uma característica proeminente do transtorno bipolar e do transtorno depressivo maior em ambientes tanto de atenção primária quanto de cuidados especializados. Como assim? A gente vai falar sobre a depressão com características mistas. E a ansiedade é considerado um dos principais sintomas em pessoas com características mistas. E aí a gente tem um problema, inclusive, porque o DSM ele tenta retirar a ansiedade como critério para um episódio misto. Retirar a ansiedade como critério para um episódio em que há sobreposição da depressão com sintomas do polo oposto, ou seja, sintomas de mania ou hipomania. E essa retirada da ansiedade como critério foi extremamente criticada por muitos especialistas, exatamente por essa visão que está no próprio DSM de que a ansiedade é um sintoma muito proeminente em pessoas com episódio misto. Aqui a gente está falando especificamente sobre ansiedade, não está fechando critério para um episódio misto, certo? Altos níveis de ansiedade têm sido associados a risco aumentado de suicídio, maior duração do transtorno e maior probabilidade de não resposta ao tratamento. Ou seja, a ideia de que se tiver mais ansiedade é algo mais preocupante. Desse modo, é clinicamente útil especificar com precisão a presença e os níveis da gravidade dos sintomas ansiosos, quase que desdizendo o que eu disse anteriormente. Né? É sim, isso daqui é o manual diagnóstico do DSM, é clinicamente útil. Eu só estou dizendo que na prática, muitas vezes a gente não fica necessariamente contando critérios, certo? E o Dalgala-Rondo traz que a ansiedade é, de um modo geral, um componente frequente e importante nos quadros depressivos, como a gente já tem falando, certo? E que é importante distinguir essa forma de depressão, a depressão ansiosa. O paciente se queixa de angústia, ansiedade acentuada associada aos sintomas depressivos, nervosismo, tensão, não parar quieto, insônia, irritação, andar de um lado para o outro, sentimento de perda de controle de si mesmo, certo? E aquilo que a gente acabou de comentar, um risco maior de suicídio e que é muitas vezes difícil de diferenciar de um episódio misto do transtorno bipolar. E aí a gente vem para ele. A depressão mista, ou a depressão com características mistas. Se não sabe o que é isso, vá ver. Não estou morfando que nem um Power Ranger. Vá ver os outros vídeos, tá certo? A possibilidade de uma síndrome depressiva ocorrer ao mesmo tempo que uma síndrome maníaca, como que encavaladas uma com a outra, já foi suspeita desde o fim do século XIX. Então, Dalgala-Rondo está dizendo aqui que isso não é algo de hoje. Existe uma longa data, uma longa história com essa questão
da suspeita da depressão mista. Nesse caso, durante a maior parte do dia da depressão, ocorrem também sintomas maníacos. Deve ocorrer pelo menos 3 deles. Isso daqui é bem do DSM. É o DSM que define que deve haver pelo menos 3 sintomas maníacos, como humor elevado ou expansivo, grandiosidade, autoestima elevada, o paciente se apresentando loquaz. Loquaz é aquela fala carregada, vistosa, bonita, né? Falando muito, com pressão para falar, necessidade de falar. Tem paciente em sintoma maníaco, em episódio maníaco, que você quase que não consegue falar com 1 hora de consulta, 2 horas. Quando eu era da graduação, eu fiz uma experiência uma vez. Eu estava num CAPS e aí era passar a tarde convivendo com os pacientes. E tinha uma pessoa em franco episódio maníaco. Franco episódio maníaco. Esse paciente. E aí eu resolvi conversar com ele e fiz esse teste psicopatológico comigo mesmo. Vou ficar calado e ver quanto tempo ele fala sem parar. Eu não estou brincando. 3 horas e meia de conversa. Se eu falei 10 frases, foi muito. O paciente não parava de falar. Era uma pressão por fala extremamente robusta, nítida. Isso é algo dos sintomas maníacos, mas pode terminar acontecendo num episódio depressivo. Então a gente teria depressão mista. Aceleração do pensamento até fugas de ideia, aumento da energia no trabalho ou na vida sexual, aumento de atividades excitantes. Pode haver também redução da necessidade de sono. Como eu gosto de dizer, minha gente, dormir é muito importante. Dormir é muito bom. Se há uma redução da necessidade de sono, não confunda com insônia. A pessoa não está dormindo pouco e ficando mal e sofrendo por conta disso. A redução da necessidade de sono maníaca, a pessoa não está dormindo e está ficando bem com aquilo, certo? Não está dormindo e está bem. Isso é muito transtornado, adoecido. Esses sintomas da série maníacos devem ter sido observados por outra pessoa e representar uma mudança no comportamento rotineiro do paciente. Aí, o próprio... Agora é o DSM. Aquilo foi uma nota do Dalgalarrondo, agora é o DSM. O DSM diz assim: as características mistas associadas a um episódio depressivo maior se revelam como fator de risco significativo para o desenvolvimento de um transtorno bipolar do tipo 1 ou tipo 2. Desse modo, é clinicamente útil observar a presença desse especificador para o planejamento do tratamento e o monitoramento da resposta. Ou seja, se o paciente for bipolar, não devo usar um antidepressivo sem um estabilizador de humor, por exemplo. Isso é mais para o pessoal da psiquiatria, obviamente. Então, faz diferença. Faz diferença se a pessoa está num episódio misto, mas não tem um episódio maníaco ou hipomaníaco separado, ou se a pessoa está no episódio misto e tem esse episódio de mania ou hipomania separada, o que a caracterizaria como um transtorno bipolar. Isso é bem importante. E aí a gente vai para a próxima categoria, para o próximo. Aí já não são mais especificadores. Aqui já é outra categoria realmente. Ficou meio bagunçado. É outro diagnóstico. O diagnóstico da depressão secundária à doença orgânica. Mas a gente sabe, como eu expliquei, que é basicamente o mesmo diagnóstico, sendo que aqui você conseguiu estabelecer de forma causal, de forma como causadora, uma doença orgânica. Como, por exemplo, eu sei que ficou pequenininho, ficou um teste oftalmológico aí, né? Um tumor de hipófise pode dar uma depressão por conta do tumor. Um hipotireoidismo, principalmente o clínico, no subclínico é uma relação controversa. O que é isso? Isso aí é endocrinologia, isso aí é medicina mais pesada, tá bom? Mas existe hipotireoidismo subclínico, existe hipotireoidismo clínico, que aparecem sintomas. A gente pode ver, às vezes, uma depressão, a gente pode usar antidepressivo, mas supostamente, se tratar a doença orgânica, aquela depressão vai melhorar, certo? Mesma coisa acontece com carência de B12, com algumas. Com AIDS, existem várias. Na verdade, nesse quadro da Galarrondo, esse quadro é do Galarrondo, eu até diria que algumas têm relação causal mais clara e outras têm relação de associação, né? Por exemplo, o câncer como fator estressor, fator desencadeador, por exemplo,
de uma depressão, mas não uma relação necessariamente causal. O câncer não necessariamente está causando a depressão, certo? E aí, por isso que eu disse que ficou um pouco bagunçado, mas tudo bem. E aí a gente volta para depressão, os tipos, os especificadores, certo? E aí a gente tem esse especificador muito importante. A depressão no periparto, certo? No periparto. Para o DSM é o início dos sintomas do humor ocorrerem durante a gravidez ou nas 4 semanas seguintes ao parto. Isso daqui é o DSM que diz. Essa relação não é um consenso, certo? Tem outras classificações e tem outros profissionais que vão dizer que pode acontecer até mesmo. Tem alguns consensos de sociedades que vão dizer que sociedades de especialização, eu estou dizendo, entendeu? Tipo sociedade de psiquiatria, sociedade de ginecologia. Alguns consensos vão dizer que pode chegar até um ano depois do parto, se a pessoa tiver os sintomas de humor, isso pode ser entendido como uma depressão no periparto. Para o DSM, que é o mais estabelecido, até 4 semanas, certo? Entre 3 a 6% das mulheres terão início de um episódio depressivo maior durante a gravidez ou nas semanas seguintes. Na verdade, 50% dos episódios depressivos maiores no pós-parto, ou seja, diagnosticados no pós-parto, metade deles começou antes do parto, certo? Por isso que vale a pena chamar de periparto. As mulheres com episódios depressivos maiores no periparto, com frequência, têm ansiedade grave, ataques de pânicos, certo? E aumentam e olhe essa relação aqui. Estudos prospectivos demonstram que os sintomas de humor e ansiedade durante a gravidez, bem como o baby blues, aumentam o risco de episódio depressivo maior no pós-parto. Então, mesmo que a pessoa não feche critério para uma depressão, se ela tem uma alteração do humor e da ansiedade, existe um risco maior de se desenvolver uma depressão. O que é baby blues? Baby blues é um termo que se diz para assim, uma tristeza que foge do padrão da pessoa, mas que tem uma duração menor, certo? Uma tristeza no pós-parto que tem uma duração até de uma semana, 10 dias, vai variar de acordo com as estatísticas, mas não dura mais do que 2 semanas. O baby blues não dura mais do que 2 semanas, assim, na teoria da classificação. Porque se o baby blues durar mais do que 2 semanas, vale a pena a gente chamar ele de uma depressão pós-parto. Entendeu? Não é mais baby blues, é uma depressão pós-parto. Então, baby blues seria essa tristeza fora do padrão da pessoa após o parto, certo? E aí, o que é muito importante a gente ficar atento com essa questão da depressão no periparto? Os episódios de humor com início no periparto podem se apresentar com ou sem características psicóticas. E se tiver características psicóticas, o infanticídio está frequentemente associado a episódios psicóticos no pós-parto, caracterizados por alucinações de comando para matar o bebê ou delírios de que este está possuído. Mas os sintomas psicóticos também podem ocorrer em episódios de humor pós-parto graves, sem delírios ou alucinações específicos. Não quer dizer que toda mulher que tiver sintoma psicótico pós-parto vai cometer infanticídio. Não é isso. Mas existe esse risco. O infanticídio tem uma associação relevante com sintomas psicóticos no pós-parto. Então, psicose periparto, depressão periparto, transtorno de humor no periparto é importante. É algo que vale a pena ficar de olho, tá certo? A evidência, segundo a DSM, de que isso pode acontecer de uma a cada 500 ou até uma a cada 1000 partos. Podendo ser mais comum no primeiro parto, certo? O risco é aumentado se a pessoa já tinha episódio de humor antes, se a pessoa já tinha uma história prévia de transtorno depressivo ou bipolar, ou mesmo história familiar. História familiar, história prévia, nunca é fator protetor, certo? Nunca é fator protetor. Sempre é fator complicador, fator de risco. Então vale muito a pena ficar atento a isso, certo? Depois que a mulher teve um episódio no pós-parto com características psicóticas, o risco de recorrência em cada parto chega de 30 a 50%, certo? Então o risco de ser um transtorno recorrente é muito grande e precisa ser muito cuidado e muito discutido,
certo? Os episódios pós-partos devem ser distinguidos do delírio, que é uma alteração do estado da consciência, que pode ocorrer nesse período, o qual se diferencia por um nível flutuante da consciência ou da atenção. O período pós-parto é singular, é único no que diz respeito ao grau de alterações neuroendócrinas e adaptações psicossociais, ao impacto potencial da amamentação no planejamento do tratamento e as implicações de longo prazo da história do transtorno do humor pós-parto do planejamento familiar subsequente. Então, é muito delicado, certo? Essa questão de uma depressão, de um transtorno de humor, de uma psicose no periparto, precisa ser bem com calma e adequadamente manejada, certo? E por último, a gente tem a depressão com padrão sazonal. E esse é a última desses subtipos das características da depressão. E é muito interessante, né? Porque assim, a gente não vê isso aqui muito claro no Brasil, apenas em algumas regiões. Em Recife, aí é que a gente não, termina não vendo mesmo, mas em lugares em que a estação do ano são bem definidas, em lugares em que as estações do ano são bem definidas, é possível a pessoa ter uma depressão sempre associada à mudança da estação, certo? Relação temporal regular entre o início dos episódios depressivos com o outono ou inverno. Não inclui os casos nos quais existe um óbvio efeito de estressores psicossociais relacionados a esta estação, como, por exemplo, a pessoa que todo inverno perde emprego. Então, todo inverno ela perde o emprego, todo inverno ela deprime, a depressão não é por conta da sazonalidade, não é por conta da estação, mas sim desse estressor psicossocial. Essa é a interpretação do DSM. Remissões completas ou mesmo a mudança para mania ou hipomania ocorre em uma época característica do ano. Nos últimos 2 anos ocorreram 2 episódios depressivos, demonstrando as relações sazonais definidas acima, e os episódios relacionados com as estações superam substancialmente os episódios não relacionados com as estações. Então, esse é um subtipo de depressão, que é a depressão com padrão sazonal. Com isso, a gente termina os subtipos da depressão conforme definidos, descritos pelo DSM.